Voltando a falar desses protestos que se espalharam por todo o país, né, esses protestos, claro, também bateram a porta do Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, decidiu adiar a votação da PEC 37, que estava marcada para o dia 26. A preocupação com esse tema é tão grande que o presidente da Câmara estava na Rússia e antecipou a viagem de volta ao Brasil. Eu tenho agora o prazer de conversar com a Cristiana Lobo, não é, Cris? Porque o presidente da Câmara dá a entender que não tem nada a ver com as manifestações, né? Mas, ao mesmo tempo, o povo estava lá de cartaz dizendo: não queremos que a PEC 37 seja aprovada. A voz das ruas pressionou, né, Cris? Exatamente, Maria. Eu mesma vi vários cartazes pedindo a não aprovação da chamada PEC 37. Esse adiamento é uma parte da primeira vitória das ruas. A primeira vitória das ruas foi exatamente a redução das tarifas de ônibus que a gente viu ontem. Vários estados, prefeituras, fazendo a redução da tarifa do ônibus. E a segunda é essa, a não votação da proposta de emenda constitucional 37, essa que reduz o poder do Ministério Público em investigações. Na verdade, o que o Ministério Público quer é a regulamentação sobre o que ele pode, o que ele não pode, até estabelecer limites. Mas, nesse caso, essa chamada PEC 37, Maria, ela proíbe o Ministério Público, ou seja, deixa privativamente com a polícia a possibilidade de investigação sobre crimes, ações criminais cometidas, por exemplo, por políticos. Por exemplo, eu vou explicar rapidamente. Se um prefeito faz uma licitação no seu município, uma licitação viciada, uma fraude numa licitação, a polícia apura a investigação sobre esse crime, que é a fraude numa licitação. E o Ministério Público só poderia processá-lo por improbidade administrativa. O Ministério Público quer também participar dessa investigação para constatar o que foi a fraude, para sustentar exatamente o outro crime de improbidade administrativa. Então, é uma quebra de braço de poder entre a polícia e o Ministério Público, tendo exatamente como alvo as investigações contra políticos, prefeitos, governadores. Então, essa é a queda de braço. Então, quando os jovens vão para a rua pedir que não aprove a PEC 37, é porque eles querem que haja mais investigação, mais transparência nas administrações públicas, municipais, federal e estaduais. Então, esse é um ponto que é uma meia vitória já também das ruas, a voz das ruas sendo ouvida, Maria. A voz das ruas sendo ouvida, os jovens querendo que o Ministério Público tenha, assim, a prerrogativa de investigar, como disse a Cristiana, principalmente os políticos. E, Cristiana, além dos transportes, os protestos agora se estenderam à saúde, à educação. Diante de tantas reclamações, qual é o clima por aí no Palácio do Planalto? Maria, no Palácio, no Congresso, é um atordoamento só, porque toda essa manifestação, toda essa juventude que está nas ruas está protestando contra muita coisa ao mesmo tempo e sem um comando partidário, sem que nenhum partido participe ou seja aceito nas manifestações. Então isso é a coisa que mais preocupa esses partidos, os partidos tradicionais, os partidos registrados, porque eles dizem que não há uma direção para esses protestos. E no governo há uma preocupação muito grande, porque isso fatalmente vai atingir, sim, a popularidade de todos os governantes, independentemente dos partidos. Olha, a gente pode dizer que é um protesto contra todos os palácios municipais, palácios estaduais, e até agora não houve uma manifestação direta contra o Palácio do Planalto, mas evidentemente que quando se reclama de mais dinheiro para a saúde e educação, está se reclamando exatamente do poder central. Por isso, grande preocupação, Maria. Eu faço ideia, né? Porque quando a questão não tem a ver com os partidos, eu estava vendo hoje as manchetes internacionais e várias delas pelo mundo, né? E também as televisões, CNN, BBC, dizem justamente isso. É um protesto contra as autoridades. Não estão falando de autoridade A, B ou C. Mas evidentemente que o Palácio do Planalto, né, Cris, que acaba centralizando a autoridade maior desse país. E vem coisa por aí, né, Cristiana? Qual é a sua percepção? Vem mais coisa por aí? Vem mais avanço? A gente está acompanhando pela primeira vez, que eu acho que a grande vitória não foi só simplesmente a redução da tarifa. Foi mostrar que a mobilização popular teve resultado. Você acha que vão vir por aí outros avanços? Olha, Maria, provavelmente sim. Esse chacoalhar das ruas está sendo uma coisa muito importante
para chamar a atenção também dos políticos, porque parecia que as ruas estavam assim bem conformadas com a situação. A gente nota, eu me embrenho, viu, Maria, nessas manifestações para ouvir, para conversar com os manifestantes, para saber o que eles querem. Eles querem o seguinte, que os serviços públicos funcionem, por isso a gente vê placa, mais saúde e educação, mais dinheiro para saúde e educação. Por quê? Porque o sistema está errado, ele está deficiente. Então, eles querem que funcione, querem mais transparência no gasto público. Então, eu acho que isso vai ter, sim, repercussão maior, por exemplo, na área de transportes. O Brasil gastou muito dinheiro com a Copa, isso está nas placas, nos cartazes que eles levantam, e não tem investimento em transporte público. O Brasil é um país que tem pouco metrô, proporcionalmente. A gente viu que durante 10 anos, 5 metrôs do Brasil ficaram paralisados, agora que estão sendo retomados. Então, as pessoas demoram 2, 3 horas para chegar em casa. Então, 2 para ir, 2 para voltar, já é metade da jornada de trabalho dentro de um ônibus. É isso que parece que eles estão reclamando, que estão protestando. Então, essa cobrança vai ser intensa. Mas nessa altura, Maria, a gente viu que eles se manifestaram, muitos pacificamente, teve grupos radicais. Agora, vamos ver como é que eles vão conduzir esse protesto e acabar com ele. Como é que vai ser o encerramento disso? Qual vai ser o saldo final desse protesto? Hora sai esse balanço. A Cris falou aí, né, que as autoridades, de maneira geral, viram alvo. E em tempos de revolta contra a corrupção, professor Sérgio Nogueira, brigadíssima Cristiana Lobo, sou fã, minha ídola. Eu também. Ah, isso aí foi um uhul, Cristiana Lobo? Sim. Menino, eu falei, ele já tem uma dúvida. Falei, será que o Chechel está com uma dúvida? É uhul, Cristiana Lobo. Uhul, Cristiana Lobo. Por favor, começa aí, Chechel, vai porque o público não vê. Isso, uhul, Cristiana Lobo.